Boa noite, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Claro que é sempre muito difícil para um treinador dizer como está a pressão externa a ele. É sempre muito difícil ele classificar o que acontece fora do CT. Antes de começar com o vídeo, deixa eu explicar aqui a coletiva de imprensa do Dorival após a vitória em cima do Cruzeiro. Que vitória sufocante nos pênaltis, fechou? Aqui ele vai estar dando algumas entrevistas e vamos estar acompanhando aqui esse corte, fechou? Então já se inscreva-se no canal para não estar perdendo nenhum vídeo. Mas é fato que ela existe. O que eu queria entender, Dorival, na sua visão enquanto treinador, como você enxerga a pressão sofrida, não no seu caso, mas do Fabinho Soldado, o executivo de futebol do clube, e qual a importância dele na participação do Corinthians em chegar em uma final de Copa do Brasil? Obrigado. Legal você puxar esse assunto logo no início, porque eu vejo o Fabinho um dos grandes profissionais da área. Um cara que ainda jovem, porém com uma experiência, uma visão, um preparo que eu não tenho dúvidas o levará muito longe, rapidamente. É um cara sério, um cara competente, um cara que só pensa no clube, um cara que é muito determinado, fez um trabalho brilhante desde o momento que chegou no Corinthians. E às vezes a gente fica sem entender tudo o que acontece, toda essa pressão, toda essa... Porque em termos de trabalho, de dedicação, de entrega e de alcance de resultados, mesmo que com todos os problemas, não vou enumerar novamente aqui, mas que vocês conhecem muito bem, ele fez um trabalho exemplar até esse momento, e eu não tenho dúvidas em afirmar, vai ser um dos grandes nomes da área, se já não o é, porque é um cara muito preparado. E eu só tenho a agradecer estar com um profissional desses ao meu lado. Boa noite, Dorival. Aqui, Gabriel Oliveira, do GE. Sobre o Raniel e o Garro, né? Queria que você explicasse por que eles começaram na reserva, não tinham condições de jogar uma partida inteira, e também fizesse uma análise do quanto a entrada deles modificou a equipe ali no segundo tempo. Obrigado. Bom, primeiro, nós fizemos, juntamente com a nossa comissão, um plano de jogo, e talvez tenha sido, dentro desse ano, uma das poucas equipes que conseguiu neutralizar o Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. Nós tínhamos um plano muito bem definido, jogadores acreditaram, executaram esse plano. Raniel e Garro, desculpem, tá caindo aqui. Raniel e Garro não fizeram treinamentos frequentes, estavam num processo ainda de retorno, não tínhamos como fazer diferente, por mais merecimento que eles tenham, são dois jogadores não preciso pontuar nada a respeito. Agora eu destaco aqui o profissionalismo dos dois, a postura que o Garro teve, de assumir como um dos capitães da equipe uma condição de que, independente do que acontecesse, se ele jogasse 15, 20, 30 ou 40 minutos, que ele entraria dando tudo que ele poderia. Eu acho que isso daí é a postura de um profissional, é a postura de um grupo que está entendendo aquilo que nós queremos, que passamos por muitos momentos e muitas dificuldades, e mesmo assim eles estão percebendo que nós temos soluções. Nós apresentamos soluções aos jogadores. Hoje, o Cruzeiro teve um primeiro tempo onde, a partir de um determinado momento, 15, 20 minutos talvez, os dois volantes deles passaram a jogar muito. Nós estávamos tentando de todas as formas uma correção para buscarmos uma compactação um pouco maior e não estava acontecendo. Nós precisávamos de algo novo no segundo tempo, mudamos a postura, mudamos o posicionamento, jogadores acreditaram novamente, tomamos um gol logo de início, foi um pecado aquele gol que nós tomamos, talvez tenha sido a única oportunidade de segundo tempo do Cruzeiro, e fizemos um segundo tempo quase impecável, merecendo aí, com certeza, e não desrespeitando o nosso adversário, que tem uma excelente, uma belíssima equipe, mas nós merecíamos, com certeza, uma sorte um pouco melhor, em relação àquilo que nós apresentamos, o volume que nós tivemos e as oportunidades que nós criamos. Dorival, aqui no fundo, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse momento do primeiro tempo, quando o Cruzeiro conseguiu dominar o meio-campo, todas as ações e consegue sair na frente. E eu queria que você citasse também um segundo momento, que é o tamanho da dificuldade que o Corinthians consegue superar
depois de ter sofrido o segundo gol, porque vem o gol, o 2-1, e o Corinthians criou para fazer 2-2, teve 2 bolas na trave. Então eu queria que você citasse esses 2 momentos. Você já falou basicamente um pouco do primeiro, que foi essa dificuldade de controlar o meio-campo do Cruzeiro, que precisava do resultado. Mas queria que você falasse também desse segundo momento. Como que o Corinthians conseguiu sair de uma situação extremamente difícil para voltar para o jogo e até criar mais para fazer mais gols? Não, realmente foi uma situação que nos pegou de surpresa pelo momento do gol. A equipe já voltou com uma postura bem diferente. Foi uma pena isso ter acontecido, porque eu não tenho dúvidas que nós chegaríamos ao empate, mudando a postura, com a mudança de postura que nós tivemos e que foi fundamental. Nós mudamos por completo o nosso plano de jogo. Tivemos uma aproximação muito maior, jogadores trabalhando muito mais bolas por dentro, bolas pelas laterais, criação de jogadas, bolas na trave, finalizações frontais à área. Foi uma pena tudo isso. Passamos, sim, um aperto muito grande em razão do movimento da partida, do Cruzeiro ter alcançado o segundo gol, mas nós tivemos pelo menos a organização, e em cima da nossa organização nós não perdemos o nosso equilíbrio e alcançamos aí o gol que nos levou aos pênaltis. Depois disso, o pênalti, vocês sabem muito bem como é, e aí méritos muito mais dos goleiros, que são muito bem preparados, do que propriamente dos batedores. Dorival, aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você citou agora a questão dos pênaltis e eu queria te ouvir um pouquinho sobre o Hugo, né? É claro que essa condição dos pênaltis ela é sempre muito nervosa para o torcedor, para o treinador, para todo mundo que está envolvido no jogo, e ninguém quer chegar nos pênaltis. Mas parece que o torcedor do Corinthians tem um pouco mais de confiança do que os demais torcedores de todo o país, porque tem no gol o Hugo Souza, que chegou a hoje a terceira disputa de pênaltis, venceu todas, sendo protagonista hoje com 2, já tinha defendido até 3 no ano passado. Queria saber também de você qual o tamanho da confiança que um goleiro desse tamanho, desse quilate, na marca da Cal, traz também para quando essa situação não pode ser evitada, como hoje, a vitória venha nos pênaltis. Eu acho que a confiança é grande por parte de todos, inclusive e principalmente do nosso torcedor, que volta a falar, deu um show no Mineirão no meio de semana e um outro show hoje aqui. Foi impressionante o que a torcida fez, nos levantou a todo momento, nos sacudiu a equipe, apoiou até o último instante e nos levou a essas cobranças que foram muito importantes. O Hugo é um cara diferenciado, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro nesse momento. Com certeza terá um futuro brilhante pela frente. Conheço o Hugo já há anos, sei da sua capacidade, das qualidades que possui e do momento que ele vive. É um jogador de seleção, todos aí têm acompanhado, não por um acaso. Teve uma lesão muito séria, fez um esforço muito grande para alcançar uma recuperação e eu acho que o próprio torcedor se sente muito bem representado em momentos como esse, tendo um goleiro desse nível. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre a força mental desse elenco, né? Principalmente que o Corinthians sai perdendo o jogo, no segundo tempo já toma o gol ali nos minutos iniciais, consegue fazer o 2-1, tem a oportunidade, tem 2 bolas na trave. Então, qual que foi o diferencial e qual que foi a conversa no intervalo para voltar com uma postura diferente para o segundo tempo? Obrigado. Bom, primeiro que não é só conversa, você tem que reorganizar algo que não esteja acontecendo. Eu acho que isso foi o principal ponto destacado. O nosso plano de jogo readaptado para uma segunda etapa, mostrando as possibilidades que poderiam acontecer, tentando correções em cima daquilo que vinha sendo apresentado pela equipe adversária e principalmente que nós tivéssemos uma aproximação maior, já que o distanciamento do nosso compartimento ofensivo para o nosso meio, ele estava provocando uma situação muito desconfortável e os 2 volantes do Cruzeiro jogando com muita liberdade. Eu acho que isso daí foi corrigido, foi melhorado, a equipe se aproximou mais, compactou, nós tivemos uma compactação nos 2 sentidos. Eu acho que a partir daí nós tivemos muito mais posse, em cima da posse a criação, fomos mais objetivos, tivemos várias oportunidades. Na minha concepção, não merecíamos finalizar a partida com a derrota, sou muito sincero em relação a isso. Eu acho que as mudanças foram muito importantes, a entrada dos jogadores também nos proporcionando
uma nova opção. Não que Carrillo e Martínez não vinham executando, não, pelo contrário, mas um erro de posicionamento nosso facilitava para que o Cruzeiro pudesse ter sempre um homem livre, fazendo pivô, rodando essas bolas e, naturalmente, criando um pouco mais do que a nossa equipe. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, da Identidade Corintiana. Minha questão é sobre o Yuri Alberto. Todos nós aqui sabemos que ele fez um esforço físico muito grande para estar disponível no primeiro jogo e também no segundo. Apesar dele não ter sido tão efetivo para o time, ele desperdiçou a primeira cobrança dos pênaltis. Como que você faz para poder blindar o atleta num momento como esse, apesar de uma classificação, um momento bom, mas talvez um momento negativo do atleta? Obrigado. O Yuri tem muita personalidade, eu não me preocupo com isso, não. Se ele continuar com esse espírito de luta, nos entregando, com comprometimento, o gol vai sair a qualquer momento e ele vai ser decisivo, se Deus quiser, nesses jogos seguintes. Nós teremos 2 jogos aí que serão fundamentais para a nossa equipe. Eu espero um rendimento próximo daquilo que nós vimos aqui, nos prepararmos muito para esses 2 jogos. Eu sinto uma confiança muito grande dos jogadores, evoluindo, crescendo, melhorando, e o Yuri faz parte desse contexto. Ele já foi importante em muitos momentos, ele resolveu muitos jogos, ele tem capacidade, ele tem qualidades, que ele volte a acreditar nele ainda mais do que já acontecia, porque ele tem potencial e ele pode desenvolver muito mais, eu não tenho dúvidas, mas se ele continuar com esse espírito, com essa entrega, para mim é o suficiente para ele me mostrar que ele mereça estar onde está. Dorival, Lucas Cardamone aqui, da Rádio Coringão. No começo do ano, meio do ano, na verdade, tiveram os jogos da Copa do Brasil e a CBF mudou os planos, muito devido ao calendário muito cheio, para agora esses jogos da semifinal e da final, já no finalzinho do ano, agora a final tem tudo para ser praticamente no Natal. Queria saber se, na sua visão, isso acabou favorecendo ou prejudicando o Corinthians agora, já tendo uma avaliação geral e já vendo como é que foram os jogos. Obrigado. É difícil saber isso, se foi bom, se foi ruim, não tem como fazê-lo. Naquele momento nós tínhamos muitos jogadores fora de combate, nós conseguimos pelo menos isso. Foi a primeira vez que eu tive todo o elenco nas mãos, que eu pudesse fazer assim, eu vou ter necessidade de tirar 1, 2, 3, porque não tenho como levar todos para o banco. Em nenhuma convocação eu consegui fazer isso. Nós sempre tivemos muitos jogadores afastados fora e jogadores importantes. Jogadores que fazem parte da espinha dorsal da equipe. Como também de muitos jogadores que são opções, mas opções muito importantes para a nossa equipe. Então, assim, pela primeira vez nesses 2 jogos, eu tive a oportunidade de tê-los todos em condições. Ranieri e Garro um pouco ainda abaixo, Yuri um pouco ainda, mas mesmo assim, em condições de eu poder ter a possibilidade de uma decisão, de uma definição. Eu espero que a gente mantenha isso até a última partida, se Deus quiser. Dorival. Bom, galera, esse daqui foi um trechinho da entrevista coletiva que ele deu. E aí, o que vocês acharam? Dorival mexeu certo no jogo de ontem? Na minha opinião, sim. E na minha opinião, não. O jogo podia ter sido muito mais fácil. Eu acho que o Yuri, ele é um bom jogador, só que ontem ele não estava entregando nada. O Dorival podia ter tirado ele antes. E o Corinthians podia ter ganhado o jogo muito mais fácil se tivesse tirado ele, na minha opinião. O Yuri. O que salvou o Corinthians ontem, com certeza foi o Hugo Souza. Só que tem um detalhe ali, que é o Garro. No momento que o Dorival colocou o Garro, o jogo virou outro. Completamente outra coisa. O Garro é um jogador excelente. O cara consegue transformar a água do vinho. O Dorival não pode demorar tanto como ele fez ontem para colocar o cara. E aí, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram? Comenta aí sua opinião sobre o jogo e se o Corinthians vai conseguir passar do Vascão.